Seja bem-vindo de volta ao Conexão OAB. Nesse primeiro programa de 2022, a gente vai falar de um tema que pode ser o terror dos gestores públicos, a improbidade administrativa. Está com a gente aqui um convidado muito especial, é o juiz federal titular em Botucatu, doutor Mauro Salles Ferreira Leite. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar desse tema tão importante, né? Pois não, Carol. Nossa, eu que agradeço o convite, o gentil convite para participar do Conexão OAB, para tratar de um tema tão importante para o gestor público, para a população de um modo geral e para todos aqueles que se interessam pelo desenvolvimento da cidadania de forma completa no nosso município. Estamos à disposição aí. Perfeito. E o intuito desse nosso programa é isso mesmo, né? Passar de uma maneira bem didática para todo mundo entender alguns assuntos que às vezes parecem tão complicados, mas podem estar bem presentes no dia a dia. Então, começando pelo básico, justamente para a gente fazer essa proposta do programa. A improbidade administrativa ela foi prevista em legislação pela primeira vez em 1992. Não é tanto tempo assim. Então, para a gente começar, o que caracteriza essa tal improbidade administrativa? Carol, improbidade é a desonestidade no trato da coisa pública. É o gestor ímprobo, é aquele desonesto, é o imoral, é aquele que pratica um ato ilícito, um ato lesivo ao patrimônio de Estado, desfalcando o patrimônio público em geral para obter algum ganho de ordem pessoal. Seja esse ganho, seja essa vantagem de ordem patrimonial ou não. Isso, às vezes, precisa ficar claro, as pessoas não entendem muito bem, não precisa ser um ganho necessariamente econômico, financeiro, aceitar um presente ou uma remuneração, mas, às vezes, um ganho eleitoreiro, uma propaganda que seria indevida, né? Isto pode caracterizar, sim, um ato de improbidade. O que me parece importante também, nesse primeiro momento que nós tragamos a consideração, é que a improbidade, e principalmente agora, a partir das inovações trazidas pela Lei 14.230 de 2021, recém-aprovada no ano passado, meados do ano passado, nós temos que diferenciar improbidade de irregularidade administrativa, né? Uma irregularidade, um erro inocente, um deslize cometido pelo administrador sem a intenção, ainda que cause alguma lesão ao patrimônio público, mas sem a intenção, sem aquela nota distintiva da ilicitude, da má-fé, exatamente, né? Sem isso, isso não caracteriza improbidade administrativa. Eu te dou um exemplo para a coisa ficar mais clara. Por exemplo, às vezes uma escrituração contábil defeituosa, por exemplo, catalogou uma despesa como despesa corrente e aquilo deveria ser inversão imobiliária. Está errado, houve um erro de contabilidade, mas um erro que, no fim, provocou algum prejuízo? Não. A pessoa ganhou alguma coisa com isso? Não. Não. Então, isso, claro, apesar de regular, apesar de ter que ser corrigido, muitas vezes terá de ser, isto não caracteriza a improbidade por faltar justamente essa nota da má-fé. Isso é o que deve ser entendido em termos de improbidade. Improbidade é sempre ligada à ideia de desonestidade no trato da coisa pública. E aproveitando para desmistificar algumas coisas, o senhor já falou até bem, mas para deixar claro. Então, quer dizer, improbidade administrativa não fala só de corrupção, ela pode querer dizer várias outras coisas além disso, né? Pode, não necessariamente, ou nem sempre, né, a improbidade trará íncita uma conduta que se caracterize como corrupção, seja ela ativa ou passiva.
muitas vezes a corrupção está sim presente. Mas há outras hipóteses em que, não obstante, não se configure exatamente uma situação de corrupção, há a improbidade. Por quê? Porque há aquele trato ilícito, intencional, né, contra o erário, contra o patrimônio público, né? Então, nem sempre é a corrupção, embora frequentemente ela possa estar presente. E os seus exemplos também mostraram um pouco, mas eu gostaria de tirar outra dúvida. Só agentes políticos podem praticar improbidade administrativa, ou seja, um prefeito, um presidente, um governador, ou servidores públicos também podem praticar a improbidade administrativa? Sim, servidores podem, aliás, até mais do que servidores, pessoas comuns, pessoas privadas, particulares também pode, né? Quem é o agente que comete o ato de improbidade? É todo aquele agente público que tenha ou não um cargo público, e aí não importa, Carol, se é um cargo eletivo, se é um cargo concursado, se ele é efetivo, se ele é comissionado, se ele é seletista, se ele é regime próprio, isso não importa, desde que, por força do cargo, ele manipule patrimônio público, bens, dinheiros, né, aplicações, qualquer tipo de cargo que permita que a pessoa manipule patrimônio público de alguma maneira, pode levar à configuração, pode ser um agente, né, de um ato de improbidade administrativa, tal como previsto na lei. Claro, servidores podem, isso não tem dúvida nenhuma, seja qual for o regime desse servidor, pessoas particulares podem cometer a improbidade, mas particulares podem, por exemplo, aquele particular que muitas vezes ajudou, induziu, instigou o agente público a praticar um ato de improbidade, porque vai ganhar alguma coisa com isto também, né? Esta pessoa responderá segundo as sanções de improbidade e terá aplicada a si as penas que forem compatíveis. Então, ressarcimento do dano, devolução da vantagem indevida que muitas vezes recebeu, proibição de contratar com o serviço público, são penas pesada, suspensão de direitos políticos, por exemplo, são penas pesadas, são penas duríssimas aplicadas a particulares. Há até uma questão importante, essa questão de servidores públicos, né? O direito administrativo, ele muitas vezes, ele reconhece a figura, Carol, do particular em colaboração com a administração. O que é essa pessoa? É a pessoa que, sem ser servidor, exerce uma função pública, ainda que temporária, ainda que sem vínculo nenhum. Vou te dar um exemplo que todo mundo conhece. O mesário da Justiça Eleitoral no dia das eleições. Este servidor, esse é um particular, no fundo, ele não é concursado, ele não tem nenhum tipo de vinculação com a administração pública, salvo no dia das eleições, mas ele poderá cometer, sim, um ato de improbidade. Se ele falsificar a assinatura de um eleitor, se ele impedir que um eleitor devidamente cadastrado possa votar, se ele permitir que alguém que não estava cadastrado vote no lugar de uma outra pessoa, né, ele poderá. E veja, ele é um particular, ele não tem vinculação nenhuma com a administração pública, mas ele responderá por improbidade, porque está no exercício de uma função típica, né, de agente público. Isso está muito claro, principalmente agora, depois da inovação legislativa, no artigo 2º da nova lei de improbidade, ainda como você bem apontou, a lei 8.429/92, mas já com a redação que lhe foi dada pela 14.230. É qualquer pessoa que esteja no exercício de função pública. E antes da gente entrar nessas mudanças, né, falar dessas coisas mais recentes que
estão falando, estão alterando essa questão da improbidade administrativa. Só para deixar também claro, parece óbvio, mas é legal a gente trazer aqui como que atos caracterizados como improbidade administrativa prejudicam não só a gestão pública, mas a sociedade como um todo. Ah, importantíssimo esse ponto, Carol. Ele precariza a gestão pública. Ele retira recursos que deveriam estar focados em determinadas finalidades da administração pública. Ele usurpa da população o regular exercício da sua cidadania, do usufruto de serviços públicos que deveriam estar. E mais, me parece uma questão importante, né? Torna a administração refém de interesses pessoais, de governantes, né, de servidores e de pessoas mal intencionadas que querem usar da administração como se fosse um meio para fazerem riqueza ou para resolverem a própria vida. Então, me parece que é, sem dúvida, um mal a ser combatido. E embora a população às vezes não saiba bem o que é improbidade administrativa, essa frustração da improbidade existe, né? Porque ela sente quando uma coisa deveria funcionar de uma maneira e não funciona por causa desses motivos, quando o serviço não chega para ela ou chega de maneira errada. Então, está bem presente no dia a dia de todo mundo, né? E tem como melhorar. Sem dúvida, isso não tem a menor dúvida de que a população sente, e sente bastante, a precarização da gestão pública que esses atos eles propiciam. E aí a gente pode falar dessas mudanças então, né? A gente já entendeu um pouco o que é improbidade administrativa, então é correto que a sua legislação passou por algumas alterações? Quais foram essas principais mudanças? Olha, a primeira questão que me parece relevante mencionar aqui, Carol, é a de que a Lei 14.230, ela fez questão de dizer que a improbidade administrativa, ela tem que ser necessariamente um ato doloso, intencional. A lei, ela tomou muito cuidado, o legislador foi a extremos, vamos dizer assim, para excluir aquele ato meramente culposo, vamos dizer assim, não é? A má gestão em si mesma, a má gestão culposa. O que é a má gestão? São escolhas políticas que foram infelizes, que poderiam ter sido melhores, que infelizmente deram um resultado ruim, até com alguma lesão para o patrimônio público, mas culposas, não intencionais. Ninguém queria isso, não era essa a intenção, fomos numa direção, a outra seria melhor, mas enfim, não houve culpa de ninguém. Pela lei, e a lei foi extremamente clara nesse ponto, a lei que talvez, Carol, pelo regime jurídico anterior, eu estivesse mais tranquilo em te dizer que a má gestão pudesse ser mais facilmente enquadrada nos limites da improbidade, na atual legislação me parece que não, né? O legislador deixa claro, eu vou tomar a liberdade rapidamente, ler 2 linhas aqui do artigo 1º da nova lei de improbidade, que diz, olha como me parece claro isto, né? Quer dizer, culpa está fora da preocupação do legislador. Olha, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. O que é doloso? Doloso é o intencional, quer dizer, assim, sei e vou fazer. Quer dizer, é o deliberado, é o predisposto. As condutas dolosas relacionadas aos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei, ressalvados os tipos previstos em lei especial. E é mais interessante porque ele vai mais além. E no parágrafo 2º ele diz, olha como é importante, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Quer dizer,
mais do que querer fazer, o agente tem que saber que aquilo é errado. Quer dizer, então eu sei que é ilícito, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo, mas eu decido por fazer mesmo assim, porque provavelmente vou ganhar alguma coisa com isso, né? Quer dizer, então, mais do que a voluntariedade, a legislação exige a consciência de que aquilo não pode, de que aquilo está errado, né? Então, essa foi uma distinção, porque sob o regime jurídico anterior havia dúvida, né? Havia dúvida se isso deveria mesmo ser assim. Hoje não, parece que a legislação é clara, fala, olha, eu exijo dolo. Dolo o que é? Dolo é consciência de que eu estou agindo de uma forma indevida, de uma forma incorreta, de uma forma lesiva. Isso me parece, a grande pedra angular da reforma da Lei 14.230, que deixou isso bem claro. Mas eu preciso te fazer uma ressalva aqui rapidamente, né? Direito não é uma ciência exata. É um erro a gente pretender medir as condutas humanas com uma régua. Não dá. Isso, a gente não vai conseguir. O que você medir é a consciência da pessoa, né? Como exatamente. Que você Então, embora a lei tenha pedido essa consciência, ela tenha pedido esse dolo, eu acho que, e tenha, de uma forma geral, afastado a culpa do âmbito da improbidade, quer dizer, daquele agente que, talvez levado por alguma negligência, por uma falta de informações corretas, que ele poderia melhorar e ele não se preocupou tanto, né? Tem afastado este agente da improbidade aqueles casos de culpa gravíssima, de culpa muito ampla, né? A gente vê muitas vezes isso, às vezes na reiteração, quer dizer, o agente faz errado uma vez, faz errado de novo, faz de novo, faz 5, faz 10, faz 15, faz 50. Bom, mas eu não sabia que não podia. Não, pera lá, você não sabia da primeira vez. Na segunda, já não é bem assim. Então, nesses casos de culpa gravíssima, que a gente chama aqui no direito de culpa lata, culpa extrema, culpa muito grave, talvez aí a jurisprudência dos nossos tribunais seja unânime no sentido de equipará-la ao dolo. E aí, nesses casos de culpa grave, realmente, né, não está caracterizada exatamente a intenção, mas a culpa é tão grave que ela se equipara. Então, isso me parece que está, sim, sujeito, nesses casos extremos, né, ao enquadramento dentro das sanções de improbidade, segundo um entendimento jurisprudencial que vem aí há muito tempo consolidado. Agora, em princípio, a mera culpa, a má gestão, é aquilo, incompetência administrativa só não é improbidade. Isso me pareceu a grande mudança. E me pareceu também uma mudança de entendimento bem grande do que ocorria antes. Como que essa mudança tem sido recebida? De maneira geral, né? Pode ser no meio jurídico, no meio político, no meio dos servidores e da sociedade. Então, tem argumentos favoráveis, argumentos contrários, e de maneira geral, a gente pode perceber que a legislação pode atuar em favor de uma administração pública melhor, ou pode também acabar permitindo coisas aí nas entrelinhas, né? Então, como que está sendo entendido essa mudança e a improbidade administrativa de uma maneira geral? Perfeito, muito boa a sua pergunta, Carol. Na verdade, assim, a nova orientação legislativa foi entendida pelas primeiras reações do mundo jurídico como um afrouxamento no controle da improbidade. Quer dizer,
tornou mais difícil a caracterização da improbidade, isto é, exige dos órgãos de controle que demonstrem a má-fé, que demonstrem o dolo, a intenção de fazer errado, né? E isso, como você mesma já adiantou, nem sempre é tão claro, nem sempre é possível admitir essa prova tão evidente de que a pessoa quis atuar numa determinada situação. Então, isso foi entendido como um afrouxamento, como uma tentativa de inibir controles, né? Como uma tentativa de afrouxar as rédeas e permitir um avanço assim de condutas questionáveis, né? É uma posição que ela tem dois lados, né? Ela tem dois lados. A experiência sob a égide da Lei 8.429 mostrou que, efetivamente, me parece, alguns abusos também foram cometidos no controle dessas atividades. Inclusive, não é infrequente nós vermos acusações de que as ações de improbidade foram utilizadas, inclusive, com fundamento político, né, para impedir determinados gestores, determinadas candidaturas, enfim, determinadas por atos que, no fundo, nunca poderiam ter sido considerados como de improbidade. Mas aí a culpa era tão ampla que tudo cabia ali dentro, e aí, então, todo mundo é agente de improbidade. Então, esse é um mal a ser controlado, né? Vimos casos, sabemos de casos, temos conhecimento de situações de cidades, de pequenas cidades, que simplesmente não tem candidato a prefeito porque ele vai falar, olha, não quero, eu vou por quê? Sair de lá processado? Então, isso é um mal a ser combatido. A lei apertou isso, você também começa a liberar o outro lado, de quem está mal intencionado, fala, bom, agora é mais difícil de provar, na penumbra eu ganho o jogo, né? E isso também não seria uma situação ideal. Eu acho, Carol, que a história vai mostrar o caminho correto, a jurisprudência vai conseguir calibrar as situações aqui, evitando abusos de um lado, que é bom, que é saudável, que é salutar, né? Permitindo ao gestor de boa intenção, honesto, correto, que faça um trabalho tranquilamente, né? E vai também saber pegar aquele que procura os meandros da lei, saidinhas pela direita, e vai enquadrá-lo devidamente nos ditames legais. Acho que as mudanças vieram mais a bem do que a mal. E quem assiste Conexão AAB já deve ter aprendido que o direito atua também na necessidade da sociedade. Então, a gente teve alguns casos aí que talvez tenham motivado essas mudanças, podem surgir outros casos que vão motivar outras mudanças também, e aí a gente tem que esperar para ver, quem sabe nos próximos Conexões OAB a gente já tem outras novidades, né? E agora, o senhor citou, e também é legal a gente trazer aqui, pode ser que até aumente o trabalho dessas instâncias, né? Quem fiscaliza se tudo está andando como deveria? Quem analise, quem julga casos que foram considerados como improbidade? Então, quem está atuando aí no dia a dia de olhar esses atos de improbidade administrativa? Perfeito, Carol. Olha, na verdade, instâncias de controle teremos múltiplas sempre, né? Figurando sempre assim como o grande guardião fiscalizatório da probidade na administração pública, o Ministério Público, esse grande e nobre órgão da nossa estrutura constitucional, jurídico-constitucional, o Ministério Público legitimado, ativo a propor as ações de improbidade, instaurar inquéritos civis
por improbidade, né? Ele está previsto expressamente no no artigo 7º da lei de improbidade atual, também como legitimado no 17 dessa lei 8.429. Mas eu quero focar minha atenção agora para os órgãos de controle direto dos poderes públicos, né? Então, eu tenho que lembrar órgãos de controle, os tribunais de conta da União no âmbito federal, os dos estados no âmbito estadual, os municipais onde eles existem, né? E preciso mencionar também o poder fiscalizatório que a Constituição dá ao poder legislativo, né? No âmbito municipal, claro, no federal, as duas casas, né, do Congresso Nacional, no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, e no âmbito municipal, a Câmara de Vereadores, né, em que nesse ponto exerce um controle, é um órgão de controle constitucionalmente reconhecido, né, de atos do Poder Executivo, e eles são fundamentais, porque eles são os primeiros que, em geral, têm o contato com atos que podem configurar gestão ímproba, né? Então, é fundamental controle através de comissões especializadas, CPIs, né? No âmbito da Câmara de Vereadores, é um órgão importantíssimo de tomada de contas, já como até primeira prestação de contas, muitas vezes, dos órgãos executivos nas políticas municipais. Então, a Câmara que não se olvide, porque ela é, sim, hoje, uma das primeiras chamadas nesse momento de controle da probidade nos atos da administração pública. A gente poderia ficar falando bastante aqui da improbidade administrativa, principalmente porque ela interessa a diferentes setores, né? A gente podia falar mais especificamente para gestores públicos, mais especificamente para a sociedade geral, mais especificamente para quem fiscaliza, né? Então, para a gente terminar, eu queria que o senhor deixasse 2 recados focados em públicos específicos. Primeiro, para os gestores públicos, para as pessoas que trabalham nesse setor público, sejam políticos, sejam servidores, que recomendação daria a essas pessoas, e principalmente a agentes políticos que a gente está mais acostumado, para não caírem na improbidade administrativa, porque a gente até não falou muito disso, mas lembrando que se for provado que houve essa má-fé, eles estão também sujeitos a penalidades. Então, que recado primeiro para esse pessoal que está aí muito perto dessa legislação e dessas consequências? Bom, é fundamental também essa sua colocação, muito bem centrada. Para o gestor público, se eu tiver que resumir em 2 palavrinhas só, se você me permitir, tudo que está na lei, né, deixar uma recomendação, 2 palavras: honestidade e transparência. Né? O serviço público é servir a outrem e não servir a si próprio. Então, faça pelo Estado, faça pela administração, faça pela sua cidade, ainda que, por azar, isso tenha que favorecer a oposição. Eu vou ter que fazer uma ponte lá, mas no reduto eleitoral do outro, não importa. Isso é importante para a cidade, isso é importante para a eleição, para o município, isso é importante para a população está precisando. Mas é o outro que vai ganhar. Paciência, o jogo, a gente segue a vida da forma que dá. Honestidade, faça sem esperar o retorno, né? O retorno é o cargo que você já ocupa, a eleição que você já ganhou, né? E faça também com transparência. Tenha fundamento, saiba por quê, se prepare, se capacite, se cerque de pessoas que saibam as implicações daquela decisão que está sendo tomada, né? Capacitação, conhecimento, entendimento da gravidade das decisões que são adotadas. Eu acho que honestidade e transparência para o gestor são fundamentais. Perfeito. E o segundo recado que eu gostaria de pedir para esse programa de hoje é para o cidadão, que às vezes se sente muito longe, né? Ao contrário desse primeiro recado, se sente muito longe disso,
como que... E quer, ao mesmo tempo, ele quer ver uma administração pública mais transparente, mais eficiente. Então, que recado que o senhor deixaria para o cidadão, principalmente botucatuense aqui? O cidadão que tem interesse numa boa gestão, o cidadão que quer uma gestão proficiente, ele tem diversos órgãos hoje extremamente atentos, ele está percebendo alguma situação de desconformidade, alguma situação, por exemplo, de favorecimento que ele considera indevido, ele pode levar isso aos órgãos de controle, ele pode procurar a Câmara, ele pode falar com os vereadores, e o vereador terá uma força imensa para fazer isso no âmbito municipal, né? Ele pode levar isso ao Ministério Público, ele pode levar, inclusive, até aos órgãos policiais, sem dúvida nenhuma. O cidadão que saiba, o cidadão de bem que saiba, estamos atentos, né? Isso será levado a controle perante a Justiça Estadual, se isso for uma questão referente a governo estadual e municipal, até a Justiça Federal, muitas vezes, se isso envolver verbas federais, patrimônio federal, mas os órgãos estão atentos e o cidadão de bem pode recorrer a eles para fazer valer a sua dúvida, a sua resignação. Para aqueles, Carol, e existem aqueles mal intencionados que pretendem praticar esses atos, fica o recado de que está cada vez mais difícil. Os órgãos hoje se conversam, né? Secretaria da Receita Federal, secretarias municipais, órgãos, são todos informatizados, todos trocam dados. A tecnologia veio para ajudar mesmo, né? A tecnologia fechou esse ponto de forma que fica cada vez mais difícil que alguma situação de deslize passe despercebido. Então, estamos vigilantes, atentos, sabedores da importância e da responsabilidade que nós temos nessa frente de batalha. Doutor Mauro, muito obrigada por essas informações. A gente poderia, como eu falei, continuar conversando um tempão sobre isso, mas a gente quis deixar bem didático para todo mundo entender a importância desse tema. Então, muito obrigada a você também que nos assistiu. Esse foi o Conexão OAB falando de improbidade administrativa. Mês que vem tem mais. Qualquer coisa, deixa sua sugestão nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação que a gente está olhando. Até a próxima.